método que eu utilizava, que a gente estava falando de salário, agora eu lembrei, eu utilizei tanto para delegado quanto para procurador. Eu pegava um holerite de alguém da carreira e colava na parede lá do lado do meu estudo. Para delegado eu fiz isso, para E deu certo. procurador do Guarujá a mesma coisa, inclusive eu estou trabalhando lá com, não vou falar o nome dele, Com o dono do Olerite, com o né? dono do Olerite, né? Quando ele falou o nome dele, meu nome é tal, é o dono do Olerite que eu olhava, foi engraçado. E aí eu copiava, ficava ali, olhava toda manhã quando começava a estudar, pô, esse salário aqui eu. Aí ele tinha até um abate-teto lá no mês, aí eu falei, caramba, esse cara tem bastante abate-teto, mas eu quero ter esse abate-teto também. Né? Foi engraçado. Aí, nessa época que eu estava estudando, ia ter a prova de Santos e do Guarujá, só que teve a pandemia, né? Teve a pandemia, eu lembro que eu perdi dinheiro de passagem, não consegui recuperar tudo, porque as empresas aéreas não devolveram tudo. Eu perdi bastante dinheiro, porque eles cancelaram a prova umas 2, 3 semanas. Aí eu estudando, durante a pandemia, eu não parei de estudar, não. Muita gente eu sei que parou, inclusive eu sei que eu continuei estudando, porque eu sabia que muita gente não ia mais estudar. Falei, uma hora, se eu sobreviver, eu vou fazer essa prova, e muita gente vai ficar pelo caminho, né? Foi uma tragédia mesmo, várias pessoas morreram, familiares e tal. Eu falei, eu vou continuar estudando, porque uma hora essa prova vai voltar. E eu estudando, mesmo trabalhando, e nessa época tinha um agravante, eu tinha filho já, né? Sim. Quando eu estudei para delegado, não tinha. Era eu, minha esposa e tal. Aí agora com o filho foi mais complicado, né? Porque o filho não entende. Às vezes, não, filho, eu tenho que estudar ali e tal. E eu tinha que, como eu queria voltar, eu tinha que falar isso pro garoto, né? Aí foi difícil, às vezes, deixar de ficar com o filho, com a esposa, para estudar. Inclusive, eu guardava um tempo, né, para ficar com eles. Às vezes, por exemplo, 2 horas, ou 1 hora e pouquinho. Aí, se a gente estava assistindo um filme, por exemplo, eu sou meio disciplinado demais, até eu acho. Passou do horário que já deu, eu tenho que voltar lá. Eu parava o filme no meio do caminho, falando, na próxima pausa a gente continua assistindo o filme. Eu ia lá estudar. Nossa senhora, hein? Sou meio exagerado mesmo. Muito exagerado. Mas assim, fala um pouco mais aqui como foi migrar de um concurso para delegado. Porque que acontece? É comum, muito comum, as pessoas estudarem para 2 concursos ou 3 ao mesmo tempo. É comum as pessoas entrarem num concurso que era escada e depois ir para o concurso fim que ela queria. É comum a pessoa sonhar com um concurso público para uma carreira e, como você mesmo disse, os sonhos mudam. E, de repente, nesse meio do caminho, o sonho mudou e ela começou a estudar para outra carreira. E você teve que adaptar seus estudos. Porque, apesar de você ser formado em Direito, para ser delegado tem que ser formado em Direito, e você ter passado para procurador, e procurador tem que ser formado em Direito, o Direito é muito amplo. E são estilos de provas diferentes. Você não estudou os 2 ao mesmo tempo. Acho que isso teria sido muito mais desafiador. Você ter que estudar para delegado e procurador ao mesmo tempo. É um leque de matérias muito grande. Não, você estudou para um, passou, teve um hiato aí que você parou de estudar para concurso e voltou do zero para uma outra carreira que não tem a prova, não tem quase afinidade nenhuma com a de delegado. Como você se sentiu nessa mudança aí? Explica um pouco para a galera. Teve bastante dificuldade, que, como eu já disse, as matérias eram bem diferentes. Mas eu sabia que a lógica ali era eu estudar o máximo que eu podia e responder bastante questões, que nem eu tinha feito para delegado, que ia dar certo. Aí, as 2 principais matérias que eu tive mais dificuldade foi tributário e financeiro, que eram matérias financeiro não teve para delegado e tributário teve bem uma coisa mais simples. E tributário e financeiro para procurador é muito importante. E ler aquelas leis, 4.320/64 e a outra lei de responsabilidade fiscal, e eu nunca tinha lido. Na faculdade a gente não tem direito financeiro. Foi outro desafio, ler as leis do direito financeiro para aprender o que estava escrito naquelas leis, que eram coisas que eu nunca vi. Mas foi isso, foi na repetição, respondendo questões, pegava a questão, copiava na lei, o link, depois ia respondendo, que as coisas vão se repetindo. Com disciplina, tudo dá certo. A pessoa vai repetição é o segredo.
Concordo, também concordo. Porque é difícil realmente você ver alguém que sentou aí nessa cadeira aí como aprovado em concurso público e não ficou martelando ali o assunto até memorizar. Não tem jeito. É por isso que eu falo, a gente tem que ter um cronograma de estudos de evolução do edital, ir lá além das matérias do edital, e um outro cronograma de revisão. Por quê? Eu sempre falo, você está estudando para concurso não é quando você está tentando esgotar o edital, é quando você está revisando. É a revisão efetivamente que vai colocar você na aprovação. Se você não cuida da revisão, não vai ser aprovado no concurso. E a revisão tem a ver o quê? Com a repetição. Por quê? Porque a gente precisa memorizar.